Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Estou aqui com a Beth. Para variar, estamos conversando sobre processo civil, né? Nós fazemos isso há algumas décadas. Na verdade, o processo civil contribui para a nossa união aqui. Claro que há outros fatores, o amor, não é? É, a cumplicidade, a compreensão, etc, etc. Mas o processo civil ajuda muito, viu? Posso garantir isso. E a gente fala tanto sobre o processo civil e um aluno, há pouco tempo, falou: professor, mas o senhor vive falando do processo civil para cá e para lá e tal. O senhor casou com o processo civil? Eu falei: não, isso não. Eu casei com a Beth, né? O processo civil é apenas um amigo antigo. Aliás, acho que é mais antigo do que é anterior ao nosso noivado, acho, lá em Campinas, né? Bom, não importa. É um amigo antigo, né? E nós vivemos aqui, passamos aí o tempo inteiro, pode-se dizer, uma boa parte, né, do tempo falando sobre o processo civil, e muita gente não gosta, se chateia e tal. Porque, na verdade, também, quando se discute processo civil, as opiniões são muito variáveis, né? O professor Donaldo Armelin dizia que o bom do processo civil é que você pode sustentar qualquer posição impunemente. Não vai acontecer nada, você não vai ser preso, pode defender essa posição. O Donaldo brincava, né? E o desembargador Debatim Cardoso, querido amigo, né, colega do tribunal, era muito brincalhão. E dizia: João, olha, eu tenho a minha opinião, mas eu estou sempre aberto ao monólogo. Bom, falando sério agora, acho que é muito importante ressaltar, né, que estamos numa época em que o raciocínio jurídico está sendo desprezado. Esta é a preocupação, né? Eu me lembro de um artigo antigo aí do publicista Caio Tácito, grande publicista, né? Conhecido, tal, é um clássico, falando sobre a importância do raciocínio no direito e criticando aquele, de certo modo, um sistema antigo, né, de preleções. Então alguém chega, começa a falar, ou então repetir textos de lei, inúmeros acórdãos. Hoje é muito comum isso, né? As pessoas não raciocinam, citam 10, 20 acórdãos e ponto final. E o Caio Tácito, publicista, chamava atenção para a importância do raciocínio. E mais recentemente, o professor e desembargador Alexandre Freitas Câmara vem defendendo a importância, né, do estudo da doutrina, a doutrina jurídica, que está sendo desprezada. As pessoas pegam acórdãos ou pegam legislação, ou então o achismo, né, e desprezam a doutrina. Então, é importante realmente essa advertência do professor Alexandre Freitas Câmara, com quem até tivemos a oportunidade de debater aqui na Associação dos Advogados, já faz um bom tempo. Estava lá também o nosso amigo Rogério Licastro Torres de Mello, excelente processualista, né? E, enfim, outra coisa também importante, eu vi recentemente que o professor Ronaldo Bretas, de Minas, está escrevendo um livro sobre as espécies de inteligência. Então, quando se fala em raciocínio, ele chama inteligência, espécies de inteligência, vejam. Porque nós pensamos na inteligência, vamos dizer, racional, digamos assim, né? Mas existe agora a inteligência artificial, existe a inteligência emocional. Então vamos aguardar o livro
do professor Ronaldo, perdão, professor Ronaldo Bretas, não é? E não é Marcelo. Marcelo é um colega lá da PUC. É Ronaldo Bretas, professor de Minas, aliás, da Universidade de Itaúna, se não me engano. Bom, muito bem. Vamos conversar um pouquinho, estava, aliás, falando já com a Beth antes sobre isso, tudo. A Beth gosta muito de pegar alguns autores, não só clássicos, mas antigos, né? Bem antigos, de 200 anos atrás. Depois ela vai falar aí, Bentham, por exemplo, Conselheiro Ribas, enfim. O que eu queria chamar a atenção hoje, não sei se já falei aqui antes, é sobre o que nós chamamos de antigas novidades, entre aspas, antigas novidades. Por quê? Todo mundo diz, bom, o código agora de 2015 tem novidades e tal, e começa a falar, bom, então me diga, qual é a primeira novidade? Sim, bora, o modelo constitucional de processo. Bora, modelo constitucional de processo não é novidade. Mauro Capelletti já falava, Eduardo Couture já falava, né? Professora Ada Pellegrini Grinova escreveu antes da Constituição de 88, depois de 88, é claro, ficou consagrado o modelo, mas antes, ela escreveu antes, né? Sobre direito de ação, uma visão constitucional e tal. O Baracho, né? Professor Baracho, escreveu antes da Constituição de 88, então, eu vou dizer que é novidade, não. Agora, dizer que depois de 88 ganhou mais força, mais expressão, e hoje todo mundo aceita, não há como fugir, né? A Constituição é o ponto de partida e de chegada no estudo do processo civil. Mas agora, não se pode resolver tudo só com a Constituição. Então eu pergunto, quais são os requisitos para uma liminar, para uma cautelar, para uma tutela antecipada? Isso o código aqui vai dizer, eu não posso resolver com a Constituição. A Constituição indica o fundamento, né? Fundamento que é exatamente a tutela de urgência. É o princípio geral da preventividade, que é muito bem exposto pelo nosso colega, amigo Marinoni, né? Muito bem. Portanto, não há novidade no modelo constitucional de processo. A novidade é que, a partir de 88, todo mundo começou a falar sobre isso, vamos dizer assim, né? Bom, muito bem. Outra coisa que me chama a atenção, não é? Quando foi introduzida a tutela antecipada, é uma grande novidade e tal. A novidade do direito romano, nós tínhamos os interditos, ou interdicta, né? Quem lê, os romanistas gosta de ler, por exemplo, Girard, que é um importante romanista, vê que existiam interditos exibitórios, restitutórios, proibitórios. E um outro romanista, o Aranjo Ruiz, também famoso, né, clássico, falava no interdito salviano, que era mais ou menos o seguinte: o inquilino não pagava aluguel, o locador entrava na casa dele, retirava as coisas e levava embora. Quer dizer, vejam como é que a coisa funcionava. Agora, bom, mas tudo era resolvido pelos interditos? Bom, em princípio, sim. Se a parte contrária, se o réu, vamos chamar assim, aceitasse aquela solução dada pelo pretor, tudo bem. Se não aceitasse, né, vamos discutir. Aí então seria um processo e tudo mais, né? Bom, são tantas as antigas novidades, mas essa dos interditos chama muito a atenção. Vou falar só mais uma e vou ver com a Beth aí as novidades que ela tem, ou as antigas novidades, né, Beth? Mas vou falar sobre o princípio da proporcionalidade. Agora todo mundo, bom, está no código, agora na parte geral, olha, está aqui o princípio da proporcionalidade. Bom, pegue o Aristóteles, né? A Ética, a Nicômaco, você vai encontrar já a ideia da proporcionalidade muito bem exposta, né?
a justa medida, o meio termo, ele falava. Aliás, ele mencionava o nome mencionava um atleta, o nome era Milon, me lembrei, Milon. Esse atleta, o Aristóteles, escrevendo na a Ética Nicômaco, diz o seguinte: a mesma quantidade que eu dou de alimento, ou que se dá de alimento para o Milon, não pode ser dada para alguém que não pratica nenhum esporte. Então, são coisas diferentes, tem que ser proporcional. Mas isso está lá no Aristóteles. E mesmo antes da Constituição de 88, ou mesmo antes do Código de Processo agora, não é? 2015, a doutrina já admitia o princípio da proporcionalidade. Então, vamos parar com essa história de dizer que é novidade. É novidade para quem não estudou, para quem não leu os clássicos. Então, vamos ler os clássicos, vamos ler a doutrina, vamos seguir a recomendação do professor Alexandre, a recomendação do Caio Tácito, não é? Do Ronaldo Bretas, né? Enfim. É isso, Beth, as tais novidades, não, né? Mas não é só isso, viu? Você está falando antigas novidades. Uma das grandes discussões que nós temos, que lembrei agora, são simplesmente sobre os poderes instrutórios do juiz. Os poderes instrutórios não é novidade nenhuma não são agora. novidade. Não são nenhuma novidade. Certo. Não temos novidades nesse campo dos poderes instrutórios. Você disse agora há pouco sobre o conselheiro Ribas, e eu me recordo que a gente precisa realmente chegar um pouquinho adiante, um pouquinho atrás, vamos dizer, não Muito adiante, atrás, muito atrás. Eu me lembro que, inclusive, eu tenho aqui, espera um pouquinho só, um livro do conselheiro Ribas, e no que diz respeito aos poderes instrutórios. Ele já comentava isso, já tinha... Seria na consolidação? Na consolidação... Não é obra sobre poderes instrutórios. Não, lógico, não seria, né? Mas consolidação... consolidação das leis. Leis processuais. Isso, Conselheiro Ribas. Né? É isso. A consolidação das leis do processo civil do conselheiro Ribas. Eu tenho aqui. Mostra o livro aí. Terceira edição. É antigo, é mais ou menos. Um pouquinho antigo, mas a primeira edição dele saiu em janeiro de 1880. Mostra aqui, senão não vão acreditar. Não, tem que acreditar, mas aqui, ó. Bom, tá bom, vai. Mas o que dizia o Ribas, ou a consolidação? Disso, porque, né? Eu tive que estudar um pouquinho sobre isso quando eu defendi minha tese de doutorado. Mas eu me lembro que eu fui ao conselheiro Ribas e verifiquei. Nós temos... Vou fazer o seguinte. Eu tenho o conselheiro Ribas aqui, e no artigo 477... Da consolidação. Da consolidação das leis do processo civil do conselheiro Ribas, bem entendido, de 1800 e bolinha. O que diz o artigo? Vamos. Diz o seguinte: o juiz pode, ex officio, mandar abrir a conclusão para exigir provas, esclarecer as existentes ou sanar qualquer erro suprível do processo. Exigir provas? Exigir provas. O juiz pode exigir provas? O juiz pode, ex officio, mandar abrir a conclusão para exigir provas. Vamos parar aí, exigir provas. Então está consagrado o poder instrutório do juiz. Tá aqui. Começou isso lá, Ribas, lá atrás. Lá atrás, em 1800 e... Tá bom, vamos em frente. Aí, se a gente pegar, eu tenho aqui, o Código de 39, Código de Processo Civil, depois da consolidação, Ribas, o Código de 1939, tinha no artigo 130, ele dizia assim, artigo 130,
caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo diligências inúteis ou meramente. Não, eu fiz uma confusão. Não, esse aqui é o de 1973. Então, você tem que falar do 39, que é lá atrás. Então. Depois, quer dizer, depois do Ribas, mas é antigo também, 39. Né? Espera um pouquinho só. Vamos ver. Então, vamos lá. Aqui eu tenho... 39. Do 39. É o artigo 117. Certo. Diz o seguinte: a requerimento ou ex ofício, o juiz poderá, em despacho motivado, ordenar as diligências necessárias à instrução do processo e indeferir as inúteis em relação a seu objeto ou requeridas com propósitos manifestamente protelatórios. Certo, 117. E o Código 73? O Código 73, que eu li aqui antes, caberá ao juiz de ofício... artigo que é? É o 130. Sim. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. E o Código atual de 2015, sim, no artigo 370, diz o seguinte: caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. A única diferença que tem do Código de 2015 para o de 1973 é que aqui o 130 do 73 diz o requerimento da parte determinando as provas necessárias à instrução do processo. O que, aliás, é pleonástico, porque eu determino provas para instrução. Para instrução são as provas também. Então, bom, mas enfim. Aí é outra coisa. E o atual diz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Aí melhorou. Então o Código atual melhorou. Vamos elogiar. Já é uma grande coisa ótimo, que aconteceu. Né? Eu acho que é bem por aí. Quer dizer, poderes instrutórios não é... Sim, não é um tema... Não é um tema. E em decorrência de tudo isso, a gente pode dizer o seguinte, que é o que eu cheguei na minha conclusão e tudo. Vendo todos esses artigos, não o de 2015, claro, porque minha tese foi bem anterior, o juiz não é investigador, como muita gente acha e fica falando por aí. Sim, mas ele tem poderes instrutórios, mas não é investigador. Exatamente. É diferente, tem que fazer a diferença. Ele tem os poderes instrutórios, mas ele não é investigador. Tá certo. A investigação é só da polícia e de alguns casos do Ministério Público. Tá bom. Bem aí, bem Vamos entendido. lá. O que o juiz tem que ser? Desde o conselheiro Ribas, pela leitura, a gente pode concluir que ele tem que ser ativo. Ele tem que ter atuação. Ele tem esse poder de atuar, mas ele não é ativista. Isso, a diferença é grande. grande ativismo. O sufixo ismo aí denota uma carga, uma extrapolação. Né? E nós já falamos anteriormente, em outras oportunidades aqui, mesmo no canal, né, do Interprocessuais, sobre isso. E o que mais importa é que o princípio dispositivo, ele continua vivo, e não é só aqui no Brasil, na Espanha e também na Itália. Então a gente não pode abrir mão disso. Mas eu vou fazer uma pergunta então para você. Quer dizer, se eu sei que você defendeu a sobrevivência, vamos dizer assim, do princípio dispositivo, não é? Na sua tese. Na sua tese. Bem, foi aprovado. O orientador foi o professor Donaldo Armelin. Né? Quer dizer, precisa dizer mais. Bom, mas eu vou fazer uma pergunta então. Se você defende essa posição, que está no seu livro aí publicado pela RT, etc., eu pergunto,
como é que ficam os poderes instrutórios do juiz? Há um conflito, não é, entre o princípio dispositivo, que é a iniciativa das partes, né? Há um conflito com os poderes do juiz, iniciativa oficial? Não há conflito por quê? Eu acho que não há conflito nenhum, porque nós temos o ônus da prova. Não, mas como é que você resolve o conflito, então? Bom, aí, peraí. Bom, aí não há conflito entre difícil. o ônus da prova e os poderes os poderes instrutórios. Isso não. Como que a gente resolve? Nós resolvemos isso dentro do sistema processual. Certo, tá bom, tá resolvido. Respondeu a minha pergunta. Pelo sistema, evidentemente, não se pode invocar apenas um artigo. Então, não. Quem invoca o artigo de que a iniciativa das provas compete às partes, que a lei diz, né? As partes têm o direito e tal. Quem invoca isso não pode se esquecer de que existem os poderes instrutórios. Eu estou satisfeito e tal. Agora, então, mas vamos só acrescentar uma coisa. Eu sei que você, quando nós publicamos aí o livro Teoria Geral da Prova, você se preocupou em examinar as várias teorias sobre o ônus da prova. São dezenas de teorias, autores nacionais e estrangeiros. Você fez um resumo de tudo e tal, está no livro. Agora eu pergunto o seguinte: qual é o valor de tudo isso, afinal de contas? Cada um defende uma posição e tal, não é? Enfim, eu acho que... Tem alguma teoria sobre o ônus da prova que impressionou você? Sim, que achou que... A mim, sim. Porque são várias teorias, vocês podem... O resumo de todas está lá no nosso livro. Duas teorias me chamaram muita atenção. Uma, teoria do Rosenberg, que ele escreveu quando tinha uns 22 anos de idade. Esse é o livro... Ele diz ônus da prova, exatamente. Die Beweis Last, né? Bom, vamos lá. É com você agora. Aí não. Vou falar em alemão. O que importa para ele interessa o que foi provado e não quem provou. Ótimo. Começa por aí. E outra teoria? O outro, que é mais recente e tal, é o Micheli. Porque eu me atenho ao Micheli sempre, às vezes... Teoria dele? Qual é a novidade da teoria? A teoria dele é a seguinte: ele disse o seguinte, que o juiz deve levar em consideração o conjunto dos autos. Certo. Então, não se preocupar apenas com o ônus da prova. Não, então, ele não se preocupa só com o ônus da prova, mas que o juiz... que o juiz deve se preocupar... É mais ou menos na linha do Rosenberg, mas ele vai um pouquinho além. Conjunto dos autos. Conjunto dos autos. E não pode esquecer que existe o princípio da comunhão das provas e os poderes instrutórios. Ótimo, então ele combinou os três. Ele combina os três. Ótimo. Agora esse que é o mais moderno e... Excelente. Aí, como nós estamos avançando muito tempo, eu acho que seria importante falar alguma coisa, a diferença entre sobre as cargas dinâmicas da prova. Não é? Nossa, essa daí, então, é muito mais antiga. É uma novidade que nunca foi... Teoria antiga, né? Quem falou sobre isso lá atrás? Lá atrás foi o Jeremy Bentham. Quem? Bentham. Jeremias Bentham. Há quantos anos isso? Isso daí foi há mais de 200 anos também. É um negócio absurdo. Sim, mas e depois disso? Não, aí depois disso veio o Peirano, que é o mais recente. Vieram agora, muitos, mas moderno, o Peirano né? Sim. Ele trouxe a teoria do Bentham, porém, uma grande diferença. Eu preciso me dar 2 minutinhos só. Preciso dizer uma coisa. O Bentham, ele achava, ele que, na realidade,
inventou essa teoria, vamos dizer. Bom, Ele trouxe o seguinte, ele achava que quem tem obrigação de falava em provar, obrigação e não em falava- ônus. Exatamente, não, ele era bem antigo, era obrigação. E Obrigação de provar, você isso, quer dizer. ele dizia que quem tem a obrigação de provar Isso. é quem tem mais condições e que está Isso. numa melhor Está numa posição mais favorável. favorável e tem mais facilidade de provar. Mas isso, ele falava que era uma obrigação para todos Uma os regra casos. geral. Exatamente, era obrigação e ponto. Agora, o Peirano, Sim. ele traz a teoria do Bentham, porém, para o Peirano não é regra geral. Não, e não é obrigação, é E não, ônus, é claro. exatamente, eu ia falar isso, mas você se adiantou. É, Então, vamos lá. a minha. Você já conhece a Tá minha bom, posição, tá bom, você sabe qual ônus. que é. Então, ele trata como ônus e traz mas não como regra geral, é exceção. Sim, e o código atual? O nosso código atual seguiu o Peirano. Exceção também. É exceção. Bom, eu acho que As nós cargas dinâmicas- avançamos aí 26 minutos, a conversa tá boa, Não, a gente vai, né? mas agradecemos aí, tá bom? Deu para fazer o que os espanhóis aí, argentinos, chamam de planteamento, planteamento do tema. Então, obrigado a todos, até a próxima.